cansado ar, o vento soprar, nas mãos de Jesus o amor espalhar. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso, né? Estudo da mediunidade, lembrando que ele é baseado na apostila da FEB, programa 1, porém módulo 3, e hoje nós vamos trabalhar o tema 2. E o tema 2 ele refere-se ao quê? Obsessão, as causas, os graus e os tipos, tá? Então, nossa aulinha de hoje é sobre a obsessão. O que vem a ser a obsessão, não é? Bom, a obsessão ela é uma enfermidade psíquica, né? E é a subordinação de uma mente por sugestões a outra mente. Então, quando uma mente está sendo sugestionada por outra mente, isso é uma obsessão. Quem pratica esse tipo de atitude, né, são espíritos inferiores, tá bom? Eles são unicamente, a obsessão é praticada unicamente por espíritos inferiores, que procuram dominar as outras mentes e nos dominar, não é? Dependendo da nossa relação, né, de harmonização e sintonia com eles, é óbvio, isso já foi falado anteriormente. Por que só os espíritos inferiores? Porque os espíritos bons, os espíritos superiores, eles nunca impõem constrangimento a quem quer que seja, né? Eles sempre nos respeitam. Então, somente os espíritos inferiores é que se dão a esse tipo de atitude, tá bom? E quais são os graus dessa obsessão? Não é? Ela é igual para todo mundo ou ela é diferenciada dependendo da pessoa? Bom, ela é diferenciada. Ela se divide em 3 graus, né? Primeiro grau, gente, isso vamos sempre lembrar, que é só uma separação que foi feita por Kardec, didaticamente, não é? Porque elas se confundem, é óbvio, né? Conforme eu for falando, vocês vão ver. Mas não dá para saber realmente em que ponto acaba um e começa outro. Nós estamos falando quando está nitidamente inserida, tá bom? Nesses conceitos que eu vou falar agora, tá? Então, a obsessão simples é quando tem a presença constante de um espírito nos influenciando de modo negativo, tá? Então ele fica ali nos influenciando, a gente pode dizer que é uma interferência espiritual, tá bom? Essa interferência, ela pode produzir um mal-estar generalizado e inquietações na gente. Pode ser somático, não é? Como pode ser psicológico também, tá bom? Esse mal que a gente vem sentindo. E com o tempo, através dessa influência espiritual, esse irmão ele vai logrando o quê? Com persistência, ele vai nos envolvendo com seus fluidos negativos, tá? Fazendo com que esse tipo de obsessão simples, ela passe a ser um outro tipo de obsessão, não é? Podendo ser um segundo tipo, que é segundo grau, né? Que não é tipo, é grau. O segundo grau, que é uma fascinação. Então, nesse grau, quando nós estamos fascinados, geralmente a fascinação se dá com médiuns, já é bem mais grave que a obsessão simples. Por quê? Porque o obsidiado, ele não acredita que está obsidiado, tá bom? E mesmo que ele faça atos ridículos ou fale coisas ridículas, né, ou psicografe coisas ridículas, ele não acredita que está sendo fascinado, né, que ele está sendo obsidiado por outro irmão. O médium, em virtude, claro, do nosso orgulho, né, todos nós, ele não consegue perceber a intenção desse irmão que está fascinando, tá? Ele não percebe as intenções do irmão comunicante através das mensagens que ele está recebendo, tá? Por quê? Porque esse irmão que está nos fascinando, ele age direto na mente, da nossa mente. Ele projeta imagens e pensamentos envolventes, que acabam sendo hipnotizantes e alimentam ideias fixas, que é a obsessão, tá? Então, assim, tem casos
que o médium ele começa a dar passividade para determinado irmão, que se apresenta como o mestre, né, de todos os submestres, né? E ele começa a dar mensagens. E às vezes as mensagens, quando a gente vai, através da psicografia principalmente, vai fazer uma análise, não é? Não, lembre-se que não é censura, é análise, né? Vai fazer uma análise para ver se está condizente com os preceitos espíritas, com os conceitos, né, da doutrina, da codificação. A gente vê que está totalmente fora. E você vai conversar com o médium, falar, olha, presta atenção, esse irmão que está ditando, né, essas mensagens, tem algumas coisas que estão inconsistentes. O que acontece normalmente? O médium, ele acha que os outros, né, que não estão entendendo, estão com inveja do trabalho dele, né, que é um trabalho primoroso, que ele foi determinado para fazer aquele trabalho, e acaba se afastando do grupo, não aceitando, né, as críticas construtivas no caso aí, tá bom? Então esse segundo grau é a fascinação. Primeiro obsessão simples, depois fascinação. Nós temos também um terceiro grau, bem mais evoluído, né, seria a subjugação. A subjugação é quando há um domínio profundo, né, mental do obsessor sobre a vontade do obsidiado, não é? E ele chega até dar comando mental, assumindo os pensamentos do obsidiado. Então ele que fala, olha, imita um cachorro, não é? Olha, ri sozinho, sai falando aí pela rua que nem louco, grite, não é? Então isso seria uma subjugação. Porém, eu nunca, né, quando eu estou subjugado, eu nunca perco minha consciência, minha lucidez completa, né? Eu sempre, o meu espírito é o dono do meu corpo, o dono da casa, tá bom? E isso me causa mais sofrimento. Você imagina eu lembrar que eu saí correndo pelado pela rua, não é? Coisa que eu não faço, e fui subjugado a isso, e não consegui resistir a esse pensamento, não é? É uma dor muito grande, fora as outras vergonhas que a gente passa, né? André Luiz nos fala que isso é um vampirismo, né? Que quando essa subjugação é tão grande, o irmão, ele nos vampiriza os nossos fluidos, tá? Através de uma profunda ligação mental. Então ele vai fazendo esse parasitismo espiritual e se nutre dos nossos eflúvios energéticos, levando a pessoa até a doenças, não é? A somatizar essas influências, né? A pessoa vai definhando porque ele está sugando todos os fluidos da pessoa, tá bom? Esses tipos de obsessão, subjugação, geralmente ela é resultado de processos de ódios de várias vidas, né? De relações tumultuadas, de relações complicadas em várias vidas, de vinganças, né? Às vezes a pessoa, numa vida anterior, sofreu um ato insensato nosso e agora busca vingança, né? E outras viciações, é claro, tá? Por quê? Porque todos nós, tanto o desencarnado como os nós encarnados, não buscamos fazer a nossa reforma íntima, não buscamos nos melhorar, porque se um dos dois dá um passo adiante, leva o outro a repensar. Há algumas subjugações em que essa relação é tão simbiótica, essa simbiose é tão profunda, né, entre os dois, que às vezes não pode se fazer o desligamento quando aqui encarnado, porque corre-se o risco do encarnado vir a desencarnar, de tão profunda que é essa ligação entre ambos os perispíritos, tá bom? Os tipos de obsessão, quais são, né? Bom, os tipos de obsessão são vários, né? Temos a de encarnado para encarnado. Nós podemos perceber no nosso dia a dia que existem pessoas encarnadas que obsidiam outro encarnado, né? Através de relações de ciúmes profundos. Nós temos também a de desencarnado para desencarnado. Se a pessoa obsidia a outra aqui, quando está encarnada, isso não quer dizer que quando ele desencarna que ela vai parar de desobsidiar, né? Ela vai continuar obsidiando lá, do mesmo jeito como que fazia aqui, se achando dono, não é? E querendo saber de tudo e dominando o outro. Nós temos também um tipo de obsessão que é de encarnado para desencarnado. Acreditem,
né? É muito comum. A pessoa desencarna e ela quer seguir o seu caminho no mundo espiritual, não é? Recomeçar, começar a fazer sua reforma íntima, e os encarnados, ou o encarnado, não permite, fica ligado, chorando o tempo todo, pedindo para a pessoa voltar, que ela não poderia ter morrido, não é? Então isso prende a pessoa, é uma obsessão. Os irmãos às vezes eles vêm e pedem, olha, peço para minha mãe, para minha mulher, para o meu filho, parar de ficar me segurando, não é? Rezar por mim, mas pedindo que eu me liberte, que eu siga a minha próxima vida. E também, que é a mais comum, né, que nós falamos no começo, que é de desencarnado para encarnado. Mais fácil, porque nós não percebemos a presença do desencarnado, né, a grande maioria de nós, e ele se aproveita desse motivo para nos obsidiar, para ficar ao nosso redor, nos influenciando, nos colocando ideias, pedindo para que nós tomemos determinados caminhos, tá bom? É muito comum a de desencarnado para encarnado. Nós também temos a obsessão recíproca, né? Que é de encarnado, né? Eu obsidio alguém e essa pessoa está me obsidiando também. Pode ser de encarnado para encarnado, como de encarnado para desencarnado, né? Então assim, nós estamos, de todos os que eu falei, né? Nós estamos um obsidiando o outro, não é? Eu fico, não posso viver sem aquela pessoa, né? E fico nessa loucura, e a pessoa também me obsidiando nesse mesmo sentido. E por último, nós temos a auto-obsessão, não é? São aqueles irmãos que ficam se auto-obsidiando, não é? Se sentindo incapaz, pondo culpas, não é? Nele mesmo, se sentindo uma pessoa que não merece, tá bom? Então nós já vimos os graus de obsessão e agora vimos também os tipos de obsessão. Isso fique bem claro para todos nós, não é? Que esse tema ainda vai ser mais discutido, né? Com mais profundidade em aulas futuras. Porém, o que nos basta por hora é termos isso em mente, principalmente quem é candidato, né, a médium, não é? No trabalho da mesa mediúnica, lembrar sempre disso, desses graus de obsessão, principalmente a fascinação, tá? E como é que a gente se livra disso? Estudo, reforma íntima, não é? É o que o Espiritismo sempre nos diz. Ele não nos obriga, mas ele nos dá a responsabilidade de pensarmos as nossas vidas. Tá legal? Eu estou muito agradecido àqueles que têm, através do WhatsApp, feito questionamentos, aberto discussões. É para isso mesmo que é esse curso, é para isso que nós estamos aqui. Todos nós aprendemos conforme vamos nos questionando, tá bom? Então, continuamos aí à disposição de todos. Um abraço a todos e lembremos, sempre, sem caridade não há salvação.